O Bolsonaro foi mais uma vez humilhado internacionalmente, pessoal, e tem ficado cada vez mais claro que o mundo quer que o Bolsonaro seja derrotado. O jornal britânico The Guardian fez um editorial chamando o Bolsonaro de incompetente. Olha só que humilhação internacional, falando que o Bolsonaro também é uma ameaça à nossa democracia. A gente sabe que não é bem assim, que o Bolsonaro na verdade é uma ameaça à República e uma ameaça grande. Só que essa repercussão negativa internacional vai dificultar e muito os planos do Bolsonaro de fugir da prisão. Então o mundo quer que o Bolsonaro perca e também que ele seja preso. E na sua opinião, Bolsonaro tem que ser preso? Você concorda com o The Guardian que falou que o Bolsonaro ele é um incompetente? Coloca nos comentários, deixa o seu like, porque cada like que você dá, o Bolsonaro piora a imagem dele no exterior, e se inscreva no canal. Eu vou trazer para vocês, no começo do vídeo, a fala do The Guardian no editorial, e depois, ao longo do vídeo, nós vamos conversar sobre essa distinção entre ataques do Bolsonaro à República e também ataques à democracia, porque essa diferença é muito importante, e você vai ver os impactos desse editorial para a prisão do Bolsonaro. Mas vem comigo que eu vou ler a humilhação internacional que o Bolsonaro passou. Aspas para o The Guardian, que é um dos principais jornais britânicos e também um dos principais jornais da Europa. Bolsonaro provou ser um líder imprudente e incompetente e continua sendo uma ameaça à democracia e ao planeta, incitando aqueles que estão destruindo a floresta amazônica e que, com a possibilidade de perderem seu campeão, redobram seus esforços destrutivos. Olha só que vergonha que o Bolsonaro passou, mais uma humilhação. A imagem do Bolsonaro, na Europa principalmente, ela veio se deteriorando desde 2019, quando ele assumiu a presidência. Mas um fator chave foi quando houve aquela super queimada na Amazônia e depois o dia de São Paulo virou noite, era 4 horas da tarde, a imagem do Bolsonaro começou a se deteriorar ali. Claro que depois nós tivemos outros episódios ridículos, como ele fazendo a barba, cortando o cabelo ao invés de se encontrar com o embaixador francês, depois ele ter falado que a mulher do Macron é feia, situações assim repugnantes para o presidente da República que deterioram a imagem dele no exterior. E essa situação, pessoal, vai prejudicar e muito o Bolsonaro na hora que ele começar a ser julgado pelos crimes que ele cometeu. Isso é muito importante. A percepção internacional dele está muito ruim, porque recentemente, eu acredito que você ficou sabendo, ele foi condenado no Tribunal Permanente dos Povos pelos crimes que ele cometeu durante a pandemia. E aí você vai falar, mas esse é um tribunal simbólico. E eu concordo com você. O efeito prático disso é nulo, mas há um efeito sobre a imagem do Bolsonaro que começa a se deteriorar. E você sabe que para o Bolsonaro fugir da prisão, ele precisa não somente fomentar o gado dele aqui no Brasil, com a ideia que ele é um perseguido político, mas essa narrativa precisa ganhar coro mundialmente. Só que como alguém vai comprar o que Bolsonaro está falando, sendo que o mundo quer que ele sofra a derrota? Não vai. Então, na hora que começar o julgamento contra o Bolsonaro, o mundo não vai repercutir falando que ele está sendo perseguido politicamente. O mundo vai ser pesado contra o Bolsonaro. E aí que está a grande questão. E vocês acham que as humilhações contra o Bolsonaro terminaram? Elas vão continuar ainda mais, porque o Bolsonaro vai fazer mais 2 viagens internacionais que vão novamente fazer o Bolsonaro virar uma piada internacional e uma nova humilhação. Mas você acha que essa situação internacional do Bolsonaro aumenta ou diminui as chances dele de ser preso? Coloque nos comentários e se inscreva no canal. A próxima viagem que o Bolsonaro vai fazer vai ser justamente para Londres, para o Reino Unido, onde ele vai fazer ali as suas condolências, ou sei lá o que ele vai fazer, com a cerimônia de despedida da Rainha Elizabeth II. O Bolsonaro, na verdade, ele só vai lá para a Inglaterra porque ele quer mostrar que ele tem algum tipo de respaldo internacional, coisa que ele não tem, pessoal. E outra, ele vai lá para tentar tirar mais fotos para a campanha, porque esse é o objetivo de Bolsonaro. Só que o tiro dele vai sair pela culatra, porque ninguém quer ficar perto de Bolsonaro. Ele é um ser radioativo, não somente pela litose que ele possui insuportável e também pela caspa, mas ele é um ser radioativo porque ninguém quer tê-lo perto. Ele é grotesco, ele é grosseiro. Tanto é que no G20 ninguém conversou com ele. Ele tentou conversar lá com os garçons falam, sai daqui, cara, deixa eu trabalhar em paz, ninguém quer conversar com você, vai lá pedir esmola, vai lá na rua comer pizza com as mãos igual você fez lá em Nova York, negócio ridículo. Então Bolsonaro vai ficar isolado, ninguém vai falar com ele e ele vai voltar como sendo uma piada. É claro que ele vai receber toda a pompa de chefe de Estado,
mas vai ser um papel ridículo. Como também vai ser ridículo a abertura inicial do Bolsonaro na Assembleia Geral das Nações Unidas, que vai acontecer em Nova York. Tradicionalmente, o Brasil ele abre a Assembleia Geral da ONU com o seu discurso. E mais uma vez o Bolsonaro vai discursar. Ele não estava querendo discursar, mas ele vai lá para poder discursar, vai ser mais um momento que ele vai ter os holofotes para perto dele, e o discurso vai ser mais um discurso ridículo, habitual, que nós já esperamos do Bolsonaro. Ele vai falar para o mundo? Não. Mais uma vez ele vai apequenar o nosso país falando para o gado dele. É possível que ele fale de comunismo, é possível que ele fale aquelas bobagens todas que ele está acostumado a falar, aumentando a humilhação, aumentando a vergonha e o desprestígio internacional. Então, além desse episódio do The Guardian, e agora esses 2 novos episódios futuros vão deteriorar e corroer ainda mais a imagem do Bolsonaro, que já está muito destruída internacionalmente. Isso vai aumentar, é claro, as chances do Bolsonaro ser preso. Você concorda? Coloque nos comentários, você quer ver o Bolsonaro preso? Isso está acontecendo, gradativamente vai acontecer, isso é também inevitável, como é inevitável você se inscrever no canal. Agora, não vamos cair nessa história do The Guardian, que o Bolsonaro ele está dando aí, ele é uma ameaça à nossa democracia, porque não é. É claro, pessoal, que a imprensa internacional, ela olha para a imprensa local aqui no Brasil e repercute aquilo que está sendo falado. E a imprensa erradamente fala que o Bolsonaro é uma ameaça à democracia, e ele não é. Bolsonaro é uma ameaça à república. Mas não vamos esperar esse tipo de distinção da imprensa internacional, sendo que nem a própria imprensa aqui entende essa distinção. E é muito comum a imprensa internacional, o mundo todo, olhar para o Brasil e achar que aqui é como se fosse uma Bolívia, uma República Dominicana, América Latina como se fosse uma única coisa. Da mesma forma, a gente olha para a Europa e acha que é tudo a mesma coisa. Tem uma diferença aqui, uma diferença ali. Mas, por exemplo, qual que você sabe a diferença cultural entre a Hungria e a Romênia? Possivelmente não. Então a mesma coisa no Brasil em termos internacionais. Por isso que eles falam que vai ter aí uma ameaça à democracia. Não. Mas isso não significa que o Bolsonaro não seja perigoso. Porque Bolsonaro ele é um perigo para a República, para as instituições republicanas, que são aquelas instituições que pertencem ao povo e representam o povo, como os hospitais públicos, as universidades públicas, as leis, a Constituição, os 3 poderes, os cargos públicos que os funcionários públicos ocupam. E aí que está a grande destruição de Bolsonaro. Porque paulatinamente, ao longo desses últimos 4 anos, Bolsonaro foi destruindo essas instituições. Foi destruindo, cortando verbas, tirando pessoas competentes e colocando outros apadrinhados super incompetentes que não têm a mínima condição de ocuparem os cargos que ocupam. E um exemplo muito disso é o que acontece com a PGR. A PGR é o exemplo máximo de destruição que o Bolsonaro fez à nossa república. Bolsonaro tem lá 2 pessoas que não têm condições de ocuparem o cargo que ocupam. Augusto Aras e Lindor Araújo. 2 incompetentes. E por que eles são incompetentes? Porque eles simplesmente não investigam Bolsonaro e não coíbem os atos de violência que nós estamos tendo agora. O que aconteceu com a Vera Magalhães, a jornalista, pelo ataque lá do Douglas Garcia, o deputado estadual de São Paulo, é por conta da PGR. Porque, mais de uma vez, a oposição solicitou que a PGR coibisse os ataques antidemocráticos e principalmente violentos do Bolsonaro. A PGR fez isso? Não. A PGR não investigou Bolsonaro, a PGR não coibiu, a PGR não fez nada. Por quê? Porque a instituição está destruída. E sem a PGR funcionando, o que acontece? Os ataques se proliferaram. E agora nós vimos um ato de violência brutal no Mato Grosso, que nós vimos que aconteceu. Nós estamos vendo seguidos atos de violência também contra candidatos. Ciro Gomes sofreu, Boulos sofreu e agora a jornalista Vera Magalhães. Por quê? Porque o Bolsonaro ele destruiu a nossa república. Esse é o verdadeiro problema do Bolsonaro. Esse é o verdadeiro caos que o Bolsonaro promove no nosso país. Essa destruição das instituições republicanas. Então, apesar do The Guardian ter falado que o Bolsonaro ele é um perigo para a nossa democracia, não. Bolsonaro ele é um perigo para a nossa república. Ou você acha que a redução do valor do orçamento para a educação não é uma destruição? As Forças Armadas vão ter aí 3, 4 vezes mais orçamento para quê? Do que educação e saúde. Bolsonaro deteriorou o SUS. Bolsonaro deteriorou a nossa pesquisa. Bolsonaro deteriorou as nossas instituições. Então aí que está o verdadeiro perigo de Bolsonaro. E esse é o conceito mais importante que você tem que ter consigo nesse vídeo.
entender a diferença dos ataques que o Bolsonaro faz à República e à democracia. E ver também que ele virou uma grande piada internacional e a reputação dele vai piorar cada vez mais. E na hora que ele gritar por ajuda, nem o Donald Trump vai querer saber dele. Sabe por quê? Porque o Trump vai estar preso.